Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Hoje eu tenho o privilégio de inaugurar esse púlpito novo, vocês estão vendo aí? Rapaz, é uma alegria. Estou começando aqui. Depois vai melhorar as pregações, né? Mas pelo menos hoje está garantida. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o 31. Mas nós vamos primeiro fazer a leitura do versículo 1 até o 22, e depois nós faremos, no decorrer da pregação, no versículo 23 ao 31. Ouçamos assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem esse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós somos o teu povo, o povo da tua palavra. Concede-nos o privilégio de agora sermos instruídos por ti, ó Deus. Concede-nos a iluminação do teu Santo Espírito, que encheu Pedro para pregar o teu Santo Evangelho e que agora também nos enche para compreendê-la, entendê-la para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos, como eu falei para as crianças, nós vivemos num mundo de dores. Mas apesar de vivermos num mundo de dores e sofrimentos, é bem verdade que especialmente a nossa cultura, e nós rimos disso, teme muito a dor. Nós estamos num período da história em que mais analgésicos, que mais remédios contra a dor se tem tomado por aí. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando até mesmo de mim. Eu sou um daqueles que a primeira dor de cabeça já procura algum remedinho para
aliviar a dor. Isso ultimamente me causou até uns problemas. A doutora Cláudia me salvou, graças a Deus por isso. Mas é bem verdade que nós estamos numa sociedade de excessivos remédios que busca, e o motivo de tomar tantos remédios é aliviar as dores dessa vida. Aliviar de alguma maneira as dores, afinal de contas, esse mundo já é tão amargo, para que sofrer até para tomar remédio? E não é à toa que o metiolate para de doer, que os remédios para as crianças têm um gostinho gostoso e até meio assustador, porque você tem que esconder delas, senão elas continuam tomando remédio. Isso aponta uma coisa muito natural dos nossos corações, que é a fuga por responsabilidades ou das nossas responsabilidades. Assim como vivemos num mundo que foge da dor, também foge de responsabilidades. Afinal, ser responsável, responsabilidade causa sofrimento, causa preocupação. Então, fugimos disso. E não é à toa que temos vivido aí dias em que se tem discutido até mesmo onde termina a infância, onde termina a adolescência. Já há pessoas dizendo que a adolescência, na verdade, termina com 24 anos, com 25 anos, porque é só a partir de então que as pessoas começam a tomar certas responsabilidades a respeito da vida. Muito diferente dos tempos passados, dos tempos dos nossos pais, que havia outros problemas, mas com relação, pelo menos, a responsabilidades, é bem verdade que as pessoas tomavam para si de maneira distinta. O ponto é que essas fugas de responsabilidade, esse atraso por tentar, de alguma maneira, fugir da dor, é bobagem. Vocês sabem disso. Ninguém consegue fugir de sofrimento. Ninguém consegue fugir de dores. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos sofrimentos profundos do nosso dia a dia, do nosso coração. Todos nós, de uma maneira ou de outra, enfrentamos dores. Essa semana foi uma semana difícil para minha esposa, especialmente. Algumas pessoas tomaram conhecimento. Uma amiga muito querida dela, que ela conhecia há mais de 10 anos, morreu de câncer. Uma jovem, com menos de 35 anos, que tem 34 anos. E foi a primeira vez que minha esposa teve alguém, um ente querido, que morreu. E para ela foi muito estranho, para ela foi uma sensação diferente, que ela nunca tinha provado antes. Isso fez com que ela questionasse algumas coisas, e a gente teve uma oportunidade de conversar sobre isso, em poder refletir sobre essa dor do luto. Mas nós sabemos, nós vivemos num mundo de dor, de morte, e todos nós enfrentamos esse tipo de problema e precisamos estar, de alguma maneira, preparados para isso. Mesmo para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão com Cristo, também sofrem, também padecem por problemas. Acabamos de ler o próprio Jesus Cristo falando que aqueles que desejam seguir a vida com Cristo serão perseguidos, sofrerão, terão sofrimentos e perseguições. E aqui nós estamos na continuação da história da igreja, desse início, desse momento novo e distinto da história da igreja, o qual também nós pertencemos, onde Pedro e João, após terem presenciado um poder maravilhoso por parte de Deus, Deus havia curado um homem aleijado, um homem que há 40 anos, porque desde nascença tinha problemas de mobilidade, e agora esse homem estava curado, à vista de todos. E Pedro teve a oportunidade de pregar o evangelho, e como nós vimos, essa pregação do evangelho levou a um acréscimo da igreja extraordinário. Imagine só vocês, se nós recuperarmos um pouco aquilo que já vimos em capítulos anteriores. A igreja inicialmente aqui, quando na descida do Espírito Santo, era composta de 120 pessoas. Mais ou menos o número que está aqui, talvez um pouco menos do número que está aqui. Agora imagine só que em alguns dias, nós estivéssemos com 5 ou quase 5 mil homens. Quantas mulheres teriam? Talvez o dobro.
Quantas crianças? Umas 4 vezes mais. Conseguem imaginar de 120 para 30 mil pessoas? Eu não sei vocês. Mas se eu estivesse numa igreja que em alguns dias, talvez alguns meses, não sei quanto tempo passou aqui, passasse de 120 para 30 mil pessoas, rapaz, é o céu na terra, Jesus está voltando agora, vamos já esperar isso. Não seria frustrante descobrir que os líderes da igreja foram presos? No meio do ápice desse avivamento da igreja, eles foram presos. Como isso pode acontecer? Como é que isso acontece com a igreja? Meus irmãos, é claro, nós estamos lidando aqui com a história. Nós estamos lidando com alguma coisa que ocorreu no passado e que não necessariamente precisa se repetir desta maneira. Mas o apóstolo, ou melhor dizendo, o evangelista Lucas, ele deseja nos instruir teologicamente aqui, para que através dessa narrativa nós saibamos e termos a consciência e a certeza de que se enfrentamos dificuldades, se enfrentamos problemas, não precisamos esmorecer. Não devemos nos frustrar com Deus por causa disso. Ainda o Espírito Santo nos capacita, nos enche para anunciar o Santo Evangelho. É por isso que podemos dizer com toda a convicção que o poder do Espírito Santo vence a resistência contra o Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de tratar mais aos irmãos. Do versículo 1 ao 4, portanto, nós ficamos sabendo da situação de prisão por parte de Pedro e João. Diz o texto que as autoridades religiosas se ajuntaram para prender Pedro e João. Fizeram isso porque, diz o texto, eles estavam ensinando em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos. Eles foram presos por pregar o Evangelho. E agora, esses homens estavam presos por essas autoridades, por esses líderes religiosos. Um desafio absurdo que agora eles enfrentavam. Queridos, certamente os desafios do Evangelho, o Evangelho desafia a cultura, seja a cultura da época, seja a nossa cultura. E a nossa cultura em especial, como eu já mencionei, vive tempos de secularização absurda, onde nós, ao anunciarmos do Evangelho de Jesus Cristo, somos muitas vezes ridicularizados, somos muitas vezes desacreditados, tomados por ignorantes. Porque verdadeiramente dizer que em Jesus há ressurreição dentre os mortos é alguma coisa absurda para aqueles que não foram transformados, seus corações não foram completamente regenerados. E esses que aí estavam prendendo Pedro e João, estavam ressentidos daquilo que estava acontecendo, porque não bastava estarem pregando alguma coisa que eles discordavam, havia uma multidão que os seguia. Havia uma multidão que estava acreditando nisso. Era necessário prender esses homens o quanto antes. E como disse, uma grande conversão parecia que a igreja finalmente estava plena, mas as perseguições iniciam. E nós vamos observar aqui no livro de Atos que a partir de então elas nunca mais param. Do capítulo 4 para frente, a igreja vai enfrentar perseguição até o final do livro de Atos, e nós sabemos também que até hoje. A igreja continua a sofrer perseguição, a sofrer resistência por causa da pregação do Evangelho. De modo que nós podemos saber que paz da igreja não significa sucesso ministerial. Estar com a igreja em paz, sem perseguição, sem resistência, pode significar exatamente o contrário. Pode significar uma adequação da igreja ao mundo, de modo que ela para de desafiar a cultura, desafiar a sociedade, e por isso deixa também de sofrer qualquer tipo de resistência. Assim, queridos, vejam bem, anunciar o Evangelho pressupõe certa resistência por parte daqueles que ouvem, por parte da nossa sociedade, por parte da nossa cultura. Nós devemos esperar de uma certa forma isso. Nós não devemos esperar, por outro lado,
simplesmente que as pessoas vão se converter e que tudo vai ficar... Não, não é isso que a Bíblia nos mostra e não é isso que aconteceu desde o início da igreja. Mas também nós podemos ter a convicção, isso vai ser mostrado a partir do versículo 5, que o Espírito Santo, mesmo em meio à resistência, dá ousadia à igreja para pregar o Evangelho. O versículo 5 nos fala que o Sinédrio se reuniu para deliberar sobre essa circunstância, para deliberar sobre o que estava acontecendo ali, diante dos seus olhos. E, portanto, com esses homens presos, eles questionaram: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso? É curioso. Eu não sei se na primeira leitura vocês já perceberam isso, mas com a presença especialmente de Anás e Caifás, que outro tribunal nós podemos lembrar automaticamente ao vermos esse tipo de pergunta, ao vermos Anás e Caifás presentes? O próprio tribunal de Jesus Cristo. A igreja está provando aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo provou. E nós vamos observar que esses mesmos do Sinédrio, ao contemplarem o discurso de Pedro, vão dizer: eita, eles parecem mesmo com esse Jesus, hein? Até quando falam, parecem com ele. Esse tribunal é muito parecido com aquilo que ocorreu com Jesus Cristo. E parece que o Sinédrio aprendeu com Jesus, porque eles ficaram com medo. Observe que, tempos anteriores, eles prenderam Jesus, o açoitaram, levaram à cruz. Mas agora eles não fazem isso. Eles temem a multidão. Aquela multidão que clamou para que Jesus fosse crucificado, agora também diz: esse Jesus está curando as pessoas. Esse evangelho é maravilhoso. Há uma diferença aqui de reação. Isso me lembra, o tribunal, curiosamente, me lembra uma circunstância que o próprio Espírito Santo também conduziu. O tribunal de Ian Hus. Não sei quantos lembram da história de Ian Hus, mas ele foi um pregador do evangelho, alguém que desafiou a Igreja Católica nos tempos da pré-reforma, e ele foi morto pelo tribunal da Inquisição, queimado vivo. E lá ele anunciou que um outro se levantaria para continuar aquela obra que ele havia iniciado. É curioso essa profecia, porque 100 anos depois está Martinho Lutero diante de um tribunal muito parecido com aquele de Ian Hus. E ao que parece, aqueles homens, ao ouvirem o que Martinho Lutero estava para dizer, não fizeram a mesma coisa que fizeram com Ian Hus. E por causa da morte de Ian Hus, Martinho Lutero não foi morto. E a semelhança do que nós podemos ver na história, a mesma coisa nós encontramos aqui, porque por causa de Jesus Cristo, Pedro e João não foram mortos naquele instante. Eles tinham poder para isso, eles poderiam chamar a guarda romana e também acusar, como fizeram com Jesus Cristo, de causas espúrias e mentirosas, para que eles também fossem levados à morte. No final das contas, eles foram posteriormente, mas nesse momento não cabia na vontade de Deus que eles fossem mortos. Nós vamos ver isso especialmente na oração da igreja, na compreensão da igreja da soberania de Deus. Mas o ponto é que nós encontramos aqui que diante dessa pergunta, com que poder e em nome de quem vocês fazem isso? Através da fonte, qual é a fonte, a origem do poder de vocês? Ou com que autoridade, afinal de contas, vocês parecem não ser discípulos de nenhum rabino. Com que autoridade vocês podem falar o que vocês falam, ou curar como vocês falam? Afinal de contas, os sinais estão chamando a atenção. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o texto, ousadamente, queridos, ele estava sendo desafiado por homens que haviam matado o mestre. Meus irmãos, eu já falei isso, mas como é lindo ver a transformação do apóstolo Pedro. Porque esse mesmo Pedro foi aquele que negou Jesus Cristo, quando Jesus foi levado a um tribunal muito parecido com esse, mas agora cheio do Espírito Santo, a semelhança de Jesus Cristo, ele se levanta e diz o que está para acontecer. Ele diz, inclusive, quem é Jesus Cristo. Ele desafia essas autoridades de maneira ousada, com intrepidez, diz o próprio texto. Esse Pedro é o mesmo que depois
escrevendo sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15 a 17, vai qualificar como é que a igreja deve responder àqueles que lhes perguntam a razão da sua esperança. Veja comigo o que diz esse texto, um texto muito conhecido, um texto que é chamado do princípio da apologética. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Aqui nós encontramos alguns princípios bem interessantes que nos vão nos ajudar a entender como Pedro age e como nós também devemos agir. Diz o texto: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O apóstolo Pedro, e vocês lembram dele, é aquele cara que pegou a espada para cortar a orelha. Talvez o impulso primeiro de Pedro era dizer assim: vocês estão nos prendendo injustamente, vocês estão fazendo coisas horríveis. Mas observe que com amor ele expõe a Jesus Cristo. Ele anuncia a Jesus Cristo. A semelhança do que ele depois vai explicar à igreja, fazendo isso com mansidão, com boa consciência. Ele mesmo pratica isso e também nos chama. Isso também é um chamado para nós, para sermos lembrados. Isso é muito importante. Que quando desafiados, mesmo numa situação como essa, de vexame, mesmo numa situação como essa, de sofrimento, de prisão, nós não estamos justificados para agir com grosseria. Nós não estamos justificados para agir com desamor. Antes somos chamados para com mansidão responder àqueles que nos questionam a razão da nossa esperança. Porque da forma como agimos, já estaremos manifestando a própria forma, ou a quem nós servimos, a quem nós estamos santificando, o próprio Jesus Cristo, que também fez isso. Que mesmo no tribunal não ousou ser grosseiro, não, sendo o próprio Deus, antes respondendo com amor, com exortação, com dureza, mas com amor. E aqui o apóstolo Pedro diz por que nome ou por que poder eles estão fazendo essas curas e falando. É o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles crucificaram. Ele que é a pedra angular, que outrora foi rejeitada, mas que agora se torna aquilo que é fundamento. O próprio apóstolo Pedro vai repetir isso na sua carta. Foi ele também que ouviu da parte de Jesus, dizendo: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou fazer essa exposição nesse texto bem complexo, mas o ponto é que essa mesma pedra está rolando por aí. Porque enquanto Jesus falava sobre pedra, Pedro falava sobre pedra, e Pedro depois vai repetir nas suas cartas sobre pedra. E ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental, que dá o fundamento da igreja. Apesar de ter sido rejeitada por estes, que são autoridades, que são pessoas que detêm o poder dado pelo próprio Deus, mas que o fazem de maneira apóstata, de maneira errada. E por fim, desafiando essas autoridades, versículo 12, prestem bem atenção. Ele diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora do Evangelho. A proposta da igreja não é inclusiva, não é inclusivista. Antes, é exclusivista. A igreja cristã anuncia uma salvação que é única. Não há outro meio de redenção. Não há outra forma de ser salvo senão por Jesus Cristo. Isso era um desafio para aquela época e continua sendo um desafio hoje. Anunciar isso em nossa cultura, onde impera um relativismo, onde impera
busca por uma subjetividade em que a verdade não pode ser encontrada, mas cada um tem a sua e nós devemos respeitar, porque todas são igualmente válidas. É claro que se todas as verdades forem igualmente válidas, nenhuma o será. E é por isso que nós não podemos crer nisso. Nós antes somos os chatos, que dizem, não, só tem um meio de ser salvo. É Jesus Cristo. Só Jesus salva. Somente por meio dele, por seu poder, que pode haver redenção. Versículo 13 nos mostra o poder dessa pregação do Evangelho. Porque o próprio Sinédrio ficou impressionado, admirado. Veja o versículo 13, que interessante. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Anás e Caifás estiveram com Jesus. Eles viram como Jesus agia. Eles viram como Jesus era. E agora, olhando para Pedro e João, eles dizem, é muito parecido. Certamente esses homens andaram com esse Jesus. Não é possível. Meus queridos, que privilégio poder ouvir isso. Será que nós podemos ouvir isso hoje? Pessoas que estão à nossa volta podem dizer assim, certamente ele anda com Jesus. Certamente ele anda com Jesus, porque parece, porque é parecido. Queridos irmãos, esses homens, diz o texto, eram iletrados e incultos. Literalmente, o texto não está dizendo que eles eram analfabetos. O apóstolo Pedro escreve até carta. Mas não eram homens da academia judaica. Não eram homens que estavam aos pés dos grandes rabinos da época. Eles não tinham estudado nas grandes universidades, por assim dizer, daquele tempo. Eram homens com simplicidade de conhecimento, mas que demonstravam agora um conhecimento fora do comum, sobrenatural, que demonstrava, é claro, porque eram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, já agora nós podemos ter a certeza muito curiosa a respeito do nosso chamado à pregação do Evangelho. Porque algumas pessoas pensam assim, não, eu não estou preparado para pregar o Evangelho. Eu não estou preparado para fazer isso porque ainda preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Meus irmãos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo são capacitados por Ele, porque o poder vem dEle para pregar e anunciar o Santo Evangelho. E nem mesmo esses homens que eram letrados e incultos deixaram de pregar o Evangelho por causa disso. Nós também não devemos deixar. Por outro lado, isso não é um chamado à preguiça. Perceba bem. Isso não é um chamado a... Muito bem, então se Pedro e João eram iletrados e incultos, também eu o serei. Não é isso. Até porque o próprio apóstolo Pedro, em sua carta, diz, estejam preparados, porque é assim que vocês santificam a Cristo no coração. É estando preparados, é preparando-se, é podendo se munir cada vez mais de conhecimento da parte de Deus, da sua santa palavra. É claro que há níveis de conhecimento, há níveis de responsabilidades. Aos pastores que aqui pregam, recai uma responsabilidade muito grande de trazer ensino e instrução para a igreja, que não recai nos ombros de outros irmãos. Mas ao mesmo tempo recai sobre todos nós o de anunciar o Evangelho onde quer que estejamos, onde Deus tem colocado você, no seu contexto, na sua vida, entre os seus familiares, entre os seus amigos, no seu contexto universitário, na sua escola, no seu trabalho, na vizinha chata que fofoca do lado. Ela também merece o Evangelho, ore por ela. Deus nos capacita para isso através do Santo Espírito. E aqui esses homens estavam admirados. Mais uma vez, lembra? Isso parece um refrão. Porque toda vez na operação do Espírito Santo as pessoas ficam o quê? Admiradas, assombradas. Queridos, a igreja é chamada a admirar, a ser admirada por causa do que ela faz e de como ela vive. Isso também, para nossa vergonha, nos leva a refletir que muitas vezes não é assim
que temos vivido. Não temos muitas vezes sido admiração, mas muitas vezes causado vergonha por causa de escândalos, de incoerências da nossa própria parte, da parte da própria igreja. Mas observe que eles foram fruto de admiração por parte daqueles que não acreditavam no que eles estavam falando, por causa da sabedoria do Espírito Santo que os capacitava. Então, deixando isso aí, esse sinédrio começa a deliberar. E aí, vamos fazer o quê? Esses homens, quando a gente pede para falar, é pior. O que a gente vai fazer com esses homens? E eles deliberam assim, vamos dar um cala-boca neles. Vamos dar uma ameaçada. Certamente eles têm medo de sofrimento, todo mundo tem. Vamos dizer assim, ó, se vocês forem falar, vai levar uma açoitada aí, vocês vão ficar no chão. Essa era a expectativa do sinédrio. Mas não foi isso que aconteceu. Eles tentam impedir o anúncio do evangelho, mas os discípulos não se submetem. A Bíblia nos fala que Pedro e João disseram, não, pensa bem o que vocês estão falando, porque vocês de alguma maneira dizem crer em Deus. Se é Deus quem nos capacita, se é Deus quem nos está chamando para anunciar o seu evangelho, perceba bem, como nós nos calaremos? Mesmo diante das ameaças de vocês. Não faz sentido, porque é o próprio Deus quem está dizendo isso. Meus amados, hoje também Deus continua a nos chamar para anunciar o seu santo evangelho. Hoje também Deus continua a nos dizer, nada deveria impedir você de falar de Jesus. Nada deveria impedir você de anunciar a Cristo, seja por causa de vergonha, seja porque você tem medo de perder amigos, seja porque você tem medo de ser julgado, ou até mesmo com medo do que vão te responder, talvez ser apedrejado, talvez ser perseguido. Assim como os discípulos, nós somos chamados a entender de que se é Deus quem nos chama, nós não podemos parar. Nós não podemos nos calar, porque é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos chama. E os discípulos estavam muito convictos de que se Deus os quisesse livrar da prisão, Ele os livraria. Se não quisesse, também não. Versículo 23 até o versículo 31, eu vou ler o texto agora. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro e João voltam-se para a igreja agora, se encontram com os irmãos e contam tudo o que estava acontecendo. E aqui nós temos esse último aspecto que eu quero mencionar hoje a respeito desse poder do Espírito Santo que nos faz vencer as resistências do anúncio do Evangelho, que a igreja, diante das crises, na pregação do Evangelho, deve ter uma reação distinta daquela que naturalmente se espera na nossa sociedade. Primeiramente, eles reagem com comunhão. Esses homens são recebidos, esses homens são abraçados, esses homens são agora colocados
na proteção da própria igreja, na comunhão da própria igreja, e unanimemente, diz o texto. Essa ênfase de Lucas em dizer que eles unânimes levantaram a voz para dizer, não é obviamente que todos em uníssono, como que inspirados pelo Espírito Santo, começaram a dizer as mesmas coisas. Mas antes que havia em seus corações o mesmo desejo, a mesma intenção. E talvez um deles tenha se levantado para fazer essa oração que aqui é mencionada. Mas todos eles estavam com os corações unidos, em comunhão, com o mesmo desejo diante do Senhor e diante do próximo. Meus irmãos, diante da resistência e do sofrimento desse mundo à pregação do Evangelho, a igreja deve manifestar comunhão, deve manifestar união. Nós somos chamados a expressar essa união com Cristo através da comunhão uns para com os outros. Sofrer junto é bem melhor do que sofrer sozinho. Chorar com os irmãos é bem melhor do que chorar sozinho. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a não um individualismo tolo enquanto sofremos. Se está sofrendo, se está doendo, conte com a igreja. Se você tem passado por situações de dificuldade para viver na sua vida cristã, conte com a igreja, conte com a comunhão da igreja, porque é no expressar desse amor que podemos uns aos outros consolar e encorajar para a glória de Deus. Esses irmãos também direcionam a sua confiança na soberania de Deus. Observe a oração direcionada ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Esses homens estão olhando para as autoridades do seu tempo e pensando: quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são para tentar desafiar a igreja de Cristo? Porque a igreja é do Deus soberano. E eles citam, observe bem, isso é uma forma da gente até aprender a orar. Eles citam o Salmo. Nós precisamos aprender a orar com os salmos. Nós precisamos ser lembrados a como podemos nos direcionar a Deus com os salmos. E aqui a igreja faz exatamente isso. Eles citam aqui o Salmo 2. Um salmo importantíssimo no saltério. Porque o Salmo 1 e o Salmo 2 são os salmos de introdução de todo o saltério. E eles dão o tom do saltério. Enquanto o Salmo 1 fala dos bem-aventurados, daqueles que amam a palavra de Deus e não caminham no caminho dos ímpios, o Salmo 2 fala do domínio soberano do Rei Messias, do ungido do Senhor. E é o Salmo 2 que diz que enquanto maquinam, enquanto as autoridades pensam como podem fazer alguma coisa contra a igreja, Deus lá de cima dá boas gargalhadas. Deus ri, diz o texto deles, e zomba da sua tolice. Para aqueles que não estão acostumados com a ideia de que Deus tem senso de humor, é bom observar que a Bíblia diz que ele tem. E dando boas gargalhadas, ele diz: quem eles pensam que são para desafiar a minha autoridade? E aqui a igreja está exatamente lembrando-se disso. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Não. Contra ele nada podem fazer. Esse salmo também, o Salmo 2, depois você pode consultar ele, estou fazendo um resumo. Esse salmo também é um salmo missiológico, porque é esse salmo que diz: pede-me as nações por herança. E quem é que pede as nações por herança? É o próprio Messias. É ele quem diz: eu quero as nações por herança. Portanto, é missiológico porque Deus concede ao Filho, o Pai concede ao Filho as nações como herança dele. E é por isso que nós temos a convicção de que
em meio a todo esse sofrimento, em meio a essas maquinações vãs desses reis da terra, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar para si o seu povo, a chamar para si através do anúncio do Evangelho. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto do cumprimento do Salmo 2. É assim como disseram os discípulos enquanto oravam. Porque verdadeiramente isso aconteceu. Os reis da terra se uniram, Herodes, Pôncio Pilatos, as autoridades se uniram para ir contra o servo ungido do Senhor. Mas nada fizeram além daquilo que já estava predeterminado pelo soberano desígnio de Deus. Veja a consciência da igreja na soberania de Deus. Não é tolo consolar-se em meio ao sofrimento na soberania de Deus. Em meio à dor, em meio às circunstâncias adversas, nós podemos ser consolados na confiança de que Deus tem tudo sob controle. Nós não temos o controle. Nós não sabemos o dia de amanhã. E dói. Claro que dói. Mas nós podemos ter a certeza de que se Deus é soberano, e Ele é, essa dor não é em vão. Essa dor tem significado. Essa dor tem sentido. E nós podemos, ainda que não compreendendo todas as coisas, ainda que não compreendendo os mistérios aos quais Deus reservou para si mesmo, confiar no soberano Senhor e descansar nele. E ter o consolo, o conforto que só Ele pode dar. A igreja também pode ter a convicção que em meio a esse sofrimento, em meio à perseguição, em meio à resistência, é o próprio Deus quem capacita. É o próprio Deus quem dá poder. Esse é o pedido, veja o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E enquanto eles anunciam, faze, Senhor, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo Jesus Cristo. A igreja continua sendo chamada por Deus, capacitada por Deus para anunciar o seu santo evangelho com intrepidez e sinais. É claro que os sinais que acompanharam esse primeiro período da igreja, já falei isso várias vezes, não são necessariamente os mesmos que vão acompanhar o nosso anúncio do evangelho, porque aqui há um momento importante, histórico, que não precisa se repetir na história, onde a revelação de Deus está sendo dada de maneira última e final para a igreja. Mas é bem verdade que Deus continua a agir com milagres, com sinais, com prodígios e com curas. E o maior de todos os sinais, o maior de todos os prodígios, sem dúvida alguma, é a conversão dos ímpios. É a conversão dos incrédulos. É nós estarmos aqui hoje, celebrando ao Deus que nos chamou, que nos converteu, sendo nós tão pecadores. Sendo nós homens que fazem coisas terríveis contra Deus, mas que Ele nos perdoou, mas que Ele nos redimiu e nos transformou. E assim como Pedro teve uma vida restaurada, nós também temos, e esse é o maior milagre de todos. É maior até mesmo do que a cura de um coxo, de fazer um homem ver. Deus pode fazer isso, Ele faz como quiser. É o próprio Jesus Cristo que diz o texto que faz. Mas maior do que isso, é fazer um homem que estava cego espiritualmente enxergar, ver a pecaminosidade do seu coração e poder se lançar diante da igreja. Queridos, na crise a igreja é capacitada por Deus para vencer, sendo cheia do Espírito Santo. Amados do Senhor, vivemos em dias certamente tenebrosos, de dificuldade do anúncio do Evangelho. Não com maiores dificuldades do que no passado, mas dificuldades diferentes, dificuldades distintas. Mas podemos confiar no mesmo Deus que capacitou Pedro e João, que Ele também continua a capacitar a sua igreja. Confie no Senhor, confie na forma como Ele nos capacita para falar da verdade.
Amados, a vida cristã não é um analgésico de Deus. A vida cristã não é um remedinho que você toma para não sofrer mais. Muito diferente do que já disseram outros grandes nomes da pós-modernidade, em que a busca por uma religião é nada mais, nada menos do que uma tentativa de recuperar-se, de tentar aplacar a frustração desse mundo, desse amargor, de tentar talvez alienar a sua mente contra as situações tristes da vida. Pelo contrário, é uma abertura dos olhos para compreender que mesmo no sofrimento, mesmo na certeza do sofrimento, nós temos Deus conosco. Nós temos o Santo Espírito que nos faz vencer, ainda que sofrendo. Vencer segundo a vontade de Deus. Para o apóstolo Pedro, vencer foi ser crucificado de cabeça para baixo. Para o apóstolo Paulo, foi ser decapitado. Para Estevão, foi ser apedrejado até a morte. Isso não é uma palavra de esperança nessa vida. Isso não é uma palavra de esperança nesse instante. Mas olhando para a esperança real em Jesus Cristo. Aquele mesmo que Estevão viu à destra de Deus Pai enquanto estava sendo apedrejado. É o mesmo Deus que nos garante que, embora o sofrimento, que embora as dores, que embora as autoridades se manifestem contra o Evangelho, embora as leis sejam instituídas contra a igreja, embora nós tenhamos batalhas internas, mesmo dentro da igreja, onde não deveria haver isso, nós encontramos inimigos do Evangelho, nós temos a certeza de que a igreja continuará crescendo, a igreja continuará vencendo, porque é o Espírito Santo quem faz isso para a sua glória. E podemos ser consolados no habitar da comunhão, da oração e da confiança no Deus soberano, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.